A Globo Rural preparou um conteúdo especial sobre a olivicultura brasileira. Essa cultura, que não é nativa aqui do Brasil, tem muitas dificuldades no nosso país, mas também tem muitas conquistas a comemorar nos últimos anos. Nós estivemos em propriedades do Rio Grande do Sul, que hoje representa a maior parte da produção de azeite do Brasil. Mas também viemos até aqui, a Serra da Mantiqueira, mais precisamente em Santo Antônio do Pinhal, para conhecer a realidade de produtores locais. A olivicultura virou uma paixão. A gente adora o que faz, adora estar na Mantiqueira, adora estar no Sul. Aqui na Mantiqueira a gente tem o turismo, a gente tem o público, tem a produção, que é menor que a produção do Sul, mas a gente atende todo fim de semana, a fazenda abre de quinta a segunda-feira e a gente recebe um público enorme. A gente recebe cerca de 3, 4 mil pessoas por mês aqui. Estar no campo, você vê a planta crescer, você vê a flor sair, você vê aquilo se polinizar, o fruto crescer, isso tudo é apaixonante. O microclima acima de 1.700 metros é bem constante em termos de frio. No verão tem o máximo de 26, 27, 28. À noite estou com 13, 14 graus no verão. Tem uma colheita mais tardia em relação ao pessoal do Sudeste, que colhe um pouco mais cedo, mais lento, então eu consigo colher com mais tranquilidade, né, respeitando o tempo de maturação e com a mão de obra que eu estou. São dois os principais desafios. Um é o clima, que a oliveira precisa de um número X de horas de frio abaixo de 13 graus, isso é fundamental, e a colheita. O ponto de maturação, o tempo de maturação da azeitona, desde que você começa a colher, é de um mês, é uma janela muito curta. Então, se você tem uma produção muito grande, você tem que colher muito rápido. Dependemos de hora de frio para que a planta não vegete no inverno e tenha energia para que na primavera ela tenha bastante florada e que na primavera também não tenha nenhum granizo, nenhuma chuva. Então, os desafios até chegar na garrafa é muito grande. Hoje a gente está aí com 150 hectares já em produção, estamos no 5º ano mais ou menos produzindo. Estamos com 8 anos já a idade das árvores, aí, sua grande maioria. Todo olivicultor gaúcho prezou a qualidade. Essa é a maior conquista que a olivicultura gaúcha pode ter, né? É um respeito com um produto saudável, um produto alimentício que faz bem para a saúde, né? E as maiores dificuldades que a gente tem hoje são conseguir conciliar a produção, né, a floração da oliveira junto com o nosso clima. E a oliveira tem uma polinização pelo vento, então a gente precisa de um tempo mais seco para ocorrer essa polinização. O sistema radicular da oliveira, ela cresce de forma horizontal. Ele não é um sistema pivotante como o eucalipto, por exemplo, que vai lá a 3, 4 metros de profundidade. Ele sempre habita em torno de 60 centímetros de profundidade e de forma horizontal, de crescimento lateral. A gente geralmente faz um cálculo para saber quanto que uma oliveira tem de perímetro de sistema radicular, que a gente calcula o tamanho da copa da oliveira, quantos metros tem, e multiplica vezes 1,5 a 2. Então, se esse perímetro de copa dessa oliveira que está aqui ao nosso lado tem 2 metros ou tem 3 metros, tu multiplica isso vezes 2, o perímetro que ela tem, o diâmetro, né, do raio entre tronco até o final do sistema radicular dela, em torno de 6 metros, 6 metros e meio. Tá? Então a gente vai ter uma condição no qual a gente vai poder saber qual é o espaçamento que a gente deve deixar essas plantas. Qualquer coisa que a gente aproxime, ou seja, adensar mais árvores por hectare, a gente vai dar uma condição de competição por nutrientes. Glenda, explica pra gente o que temos nas entrelinhas dos olivais. Então aqui a gente tem ervilhaca, pensacola, nabo forrageiro, azevém e pasto nativo. Então essas plantas garantem que esse solo mantenha a umidade e evite erosão. E o que isso se reflete na qualidade da oliveira e do fruto? Então, o solo mantém os nutrientes dele, ele não tem perda de matéria orgânica, a
planta consegue ficar mais estável ao longo do ano, né? Em termos, então a gente não precisa de uma adubação muito forte, a gente faz a adubação pós-colheita e na medida da necessidade, não existe uma necessidade dessa adubação o tempo todo, nem de adubação química o tempo todo, né? Então a gente tenta fazer uma adubação mais orgânica na medida da necessidade, mas ela é evitada na maioria das vezes por causa dessa cobertura. E ao mesmo tempo essas plantas conseguiram proteger o solo na chuvarada que deu no ano passado. Sim, porque com essas plantas, por mais que a gente teve uma umidade muito grande aqui, e aí se elas não existissem, as plantas provavelmente estariam afogadas, então elas conseguiram absorver bastante dessa água. Mesmo assim, a gente foi bastante representativa, né? Essas chuvas foram muito, muito fortes mesmo, mas ela conseguiu dar uma protegida nas árvores principais, que são as oliveiras. As pessoas precisam conhecer a diferença de um azeite fresco, do azeite brasileiro, para um azeite importado, para poder valorizar o produto, que é um produto diferente, é um produto mais caro do que um azeite de prateleira do supermercado, justamente porque é outro produto, né? Se você for comprar um produto importado equivalente a um azeite fresco, é outro preço também, né? Você colocar um azeite de qualidade num prato é muito prazeroso, né?